Dentro do JavaScript, a gente possui uma funcionalidade muito interessante, muito utilizada, que são os arrays. Trazendo um pouco na prática, né? Imagina um cenário onde a gente precisa exibir os nomes de pessoas e, por algum motivo, a gente armazena uma variável para cada pessoa. Então, a gente tem aqui pessoa um, pessoa 2 e pessoa 3. Nesse cenário, se a gente querer exibir o nome das pessoas, né, a gente pode imprimir e vai exibir o nome das pessoas que estão ali. Porém, se eu vir a ter várias pessoas, uma lista de 100, 200, 300 pessoas, armazenar uma variável para cada uma delas acaba não se tornando muito interessante, né? Vindo um pouco mais para esse exemplo das três pessoas, algo que a gente pode estar fazendo é tornando tudo isso apenas uma variável e essa variável, a gente vai armazenar ela um array, no caso, né? Vai ser um array dos nomes que estão aí em cima. Veja que são exatamente os mesmos nomes e eu vou conseguir imprimir também exatamente a mesma coisa de antes. Vou deixar aqui, bem dizer, uma linha, só para a gente conseguir ver o que que era o antes e o que que é o depois. E se eu vir aqui e fazer um console.log pessoas, eu também vou ter a mesma informação. A diferença é que aqui me deu em formato de arrays, mas a gente já visualizou que a gente consegue também fazer um for no caso, né? A gente coloca aqui o index zero, enquanto pessoas vê que a própria função do for, ele já sugere um array, então a gente pode colocar aqui o array. O index, né? Lembrando que arrays, eles começam na posição zero, então vai 0, 1, 2. E aí aqui a gente consegue dar um console.log. Normalmente, eu vou tirar esse daqui, só para vocês verem que daí vai ficar exatamente as mesmas informações que antes, tá? Aqui Anderson Pedro, deixa eu só comentar aqui, ó. Anderson Pedro Lucas, o nosso divisor, e Anderson Pedro Lucas também. Bom, agora então que a gente até já conseguiu fazer a mesma coisa, né? Aqui a gente não vai mais fazer uma variável para cada pessoa, e sim colocar elas dentro de um array, a gente pode também fazer algumas validações com o array, né? Por exemplo, vou até utilizar esse for, que se por acaso a pessoa no index zero, que seria a primeira pessoa, né, for igual a Anderson, posso colocar aqui também estritamente igual a Anderson, eu vou querer exibir pessoa autorizada. Aqui é porque eu não coloquei um if. Deixa eu só colocar as aspas aqui, colocar os parênteses. E beleza. Então a minha validação, o que que eu fiz? Que se a primeira pessoa for Anderson, vai ser uma pessoa autorizada. Claro que aqui eu posso colocar outras validações e também posso mostrar como que a gente faz elas. Dentro do array, a gente consegue colocar objetos, que são como se fosse as características, ou se não os componentes, ou se não os atributos que uma pessoa poderia ter. Então, nesse exemplo aqui, o que que a gente faz? A gente pode apagar ele, a gente abre uma chave, e agora, olha só o que eu posso ter. Eu posso ter um nome, que vai ser o Anderson, e aqui eu posso entrar, fazer algo como autorizado. Nesse caso aqui vai ser um true. Que ele só vai ter que ter uma vírgula. E agora eu tenho uma pessoa que não é só mais um nome. É um nome e mais um atributo de autorizado, tá? Vamos fazer a mesma coisa ali para o Pedro. Aqui eu posso apenas copiar e colar. Aqui o Pedro, aqui eu vou deixar como falso. E eu vou fazer a mesma coisa para o Lucas também. Beleza? O Pedro eu vou querer colocar que ele também pode entrar. Vou tirar agora isso daqui que não vai ser mais necessário para o nosso exemplo. E agora eu não quero mais fazer essa validação aqui, que é até um pouco simples, né? De que essa pessoa, na primeira pessoa for Anderson, ela é autorizada. Agora eu quero fazer algo melhor, algo mais até real para o nosso dia a dia, né? Eu vou falar que se a pessoa ponto autorizado for verdadeiro,
essa pessoa está autorizada e eu não só quero a pessoa também, eu quero mostrar o nome dela. Então eu vou falar que a pessoa na posição index, ela foi autorizada. Aqui eu vou até exibir para vocês, mas olha só, como agora a gente não trabalha só com o nome, esse pessoa index, no caso, ele vai exibir tudo isso daqui, ó, o nome e mais o atributo que eu colocar. Se eu colocasse mais um atributo, ele ia exibir também. Por quê? Porque agora eu não especifiquei que eu quero apenas o nome. Eu vou até rodar aqui para vocês. Aqui foi interessante. Que da mesma forma que ali embaixo eu coloquei o index, aqui eu não tenho que colocar. Beleza. Tinha esquecido de colocar uma informação importante, que era o index, porque eu não posso apenas fazer isso, porque senão ele vai tentar verificar tudo de uma vez só, que ele não vai conseguir fazer, né? Então, nesse caso, a gente coloca aqui o index e ele avalia, passa objeto por objeto, para verificar se aquele atributo ali está como true. Aqui, como eu havia comentado com vocês, olha só, ele tenta exibir o objeto ao invés de apenas o nome, porque eu não especifiquei o que, que eu quero exibir. Nesse caso, se eu der um ponto, o próprio VS Code já até sugere os atributos que estão justamente aqui, ó, nome e autorizado. Deixa eu até fechar aqui, ó. Então, se eu der um ponto, eu posso colocar aqui o nome agora. E aí, agora sim, ele vai exibir, a hora que ele passar aqui no Anderson e ver que ele está autorizado, ele vai falar Anderson autorizado. E na hora que ele passar aquilo pelo Pedro, ele vai falar a mesma coisa. Para a gente conferir isso então, a gente roda o nosso projeto e olha só, a gente tem aqui exatamente o que a gente queria. Claro que aqui eu posso fazer outra validação, eu posso colocar aqui algo relacionado à idade, e validar a idade, posso colocar aqui alguma coisa relacionada ao local, validar o local e qualquer coisa nesse sentido. Então agora a gente passa a não ser mais só um nome, uma array de nomes. A gente agora é uma array de objetos e a gente consegue trabalhar ali dinamicamente. Isso no dia a dia, profissionalmente, é muito utilizado. Claro que da mesma forma ali que eu fiz o array de objetos e fiz o array de nomes, eu também posso fazer um array de números, né? Não tem problema nenhum se eu querer fazer isso daqui e falar que aqui eu vou ter o número 10, 20, 25, 30. Isso aqui é totalmente permitido também. Beleza, Anderson, mas agora que tu já colocou aqui a pessoa, eu queria saber como é que eu faço para inserir, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer inserir mais uma pessoa e tudo mais. A gente consegue? Consegue colocar aqui, ó, olha só, uma nova pessoa. E eu vou fazer exatamente os atributos que estão lá. Deixa eu só botar o sinal de igual aqui. E o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que o nome dessa nova pessoa agora vai ser Here e que ela também é uma pessoa autorizada. E agora eu vou voltar o que estava antes. Eu vou até comentar apenas aqui essa validação. Agora eu só quero exibir o nome das pessoas. Beleza? Ponto nome. Fechou? Aqui não tem muito mistério, a gente já fez isso antes. Ele vai mostrar apenas o nome das pessoas. Aqui eu acabei repetindo duas vezes o mesmo nome aqui. Beleza? Deixa eu só fazer de novo. Fechou. Então, nesse caso, ele exibiu os três nomes porque é o que tem aqui dentro. E como é que eu faço para adicionar essa nova pessoa? Antes de fazer esse for aqui, os arrays, eles já têm métodos que são funções próprios deles. Então, por exemplo, se eu colocar aqui pessoas, que é um array, ponto, ele já me dá várias funções que tem disponível dentro delas, dá aqui como utilizar. Olha só na lateral direita, ele mostra até mesmo os atributos que estão ali, né? No caso, nome, idade, se é autorizado ou não. E nesse caso, quando a gente quer inserir para dentro, a gente utiliza um método chamado push. Nesse caso, ele, bem dizer, cria, né, um novo elemento e ele vai para o final do array. Tá? Ele também retorna aqui o novo tamanho do array, caso tu queira armazenar alguma informação e tudo mais. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, lembrando que vai adicionar no final, tá? Isso é uma coisa muito importante, principalmente em questão de ordenações e tudo mais, que ele vai adicionar no final do nosso array. A gente quer adicionar a nossa nova pessoa. Então, antes, como a gente visualizou
estava apenas três nomes. Note que quando eu rodar agora de novamente o projeto, vai aparecer quatro nomes, justamente porque o quarto nome é o do Rian. Então, ou seja, ele adicionou a nova pessoa. Como não tem validação de ID, como não tem nenhuma validação, se eu ficar rodando esse projeto, ele vai apenas. Ah, tá certo, porque ele criou o array. Nesse caso aqui, quando a gente cria uma pessoa, a gente normalmente também insere um ID, porque daí a gente evita de adicionar a mesma pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu vou colocar agora aqui um ID, que esse aqui vai ser o ID 4, beleza? E eu vou adicionar um ID para cada pessoa. Aqui ele vai quebrar um pouco a coordenação, a gente já ajeita, beleza? Certo, um, dois, três. E essa nova pessoa aqui, eu vou copiar e colar. E agora eu vou colocar aqui que é uma nova pessoa 2, só que eu vou deixar o mesmo ID, tá? E vou falar aqui que vai ser um outro nome aqui qualquer, pode ser um João. E aí, olha só, isso é muito utilizado. Eu vou colocar aqui, se por algum acaso, até comentar aqui, ó, ponto ID for igual a, deixa eu até pensar o que eu vou fazer aqui. Criei a nova pessoa 2. Beleza, eu tive que só pausar para conseguir fazer um exemplo um pouco melhor. Mas nesse cenário, o que que a gente tem? A gente tem a nova pessoa e a gente tem a nova pessoa 2 no caso, né? Note que elas têm o mesmo ID. E o que que eu vou fazer? Vou fazer uma lógica um pouco diferente do que eu estava fazendo anteriormente. Antes eu estava apenas fazendo aqui com for, mas agora eu vou até comentar, porque agora eu vou começar a trabalhar com uma função, justamente para conseguir fazer um tratamento, conseguir receber e também, enfim, tomar uma decisão melhor com o meu código. Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu criei uma função que adiciona uma nova pessoa. E eu vou utilizar ela aqui embaixo, adicionando justamente a nova pessoa 2, que seria aqui o João, que possui o mesmo ID do Rian. Nesse cenário, além de adicionar a nova pessoa 2, eu também. Opa, aqui é a pessoa. Eu também vou adicionar a nova pessoa 1, né? Porque aqui agora eu já não estou mais adicionando. Então, deixa eu copiar e colar. Ele vai adicionar a pessoa 1, vai dar a pessoa adicionada com sucesso. E a hora que ele der a pessoa 2, ele vai falar que a pessoa já existe. Como eu estou retornando uma string, eu consigo colocar tudo isso daqui dentro de um console.log, justamente para ele exibir a mensagem que eu fiz aqui no tratamento. Então, nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o de baixo também. Aqui, claro que eu coloquei para retornar uma string, mas eu poderia retornar algo como se a pessoa já existe, eu posso retornar um falso e fazer o tratamento de se essa função for verdadeira ou falsa e algo nesse sentido. Eu já fiz aqui dessa forma pro nosso caso e agora a gente vai ver aqui rodando. Nesse caso, olha só o que aconteceu. Ele adicionou a quarta pessoa porque a gente tem um console.log de pessoas aqui em cima. Ah, desculpe. Na verdade, eu não coloquei para exibir o nome das pessoas, né? Então, deixa eu até retornar esse carinha aqui e retornar essa validação assim. Então, agora eu quero que ele pode exibir o nome antes e depois. Aqui só para a gente conseguir se localizar, eu vou deixar dessa forma. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai exibir três nomes. A gente pode até colocar aqui. E eu estou adicionando duas pessoas, então ele deveria exibir aqui cinco nomes. Mas ele não vai, justamente por conta do nosso tratamento ali. Ele vai exibir apenas quatro nomes. Se a gente rodar tudo isso, olha só. Ele exibiu tudo o que a gente já planejava. Exibiu três nomes. Exibiu que uma pessoa foi adicionada com sucesso e a outra pessoa já existe, justamente por conta do ID. E depois exibiu quatro nomes e não adicionou a nossa pessoa 2, que possui o mesmo ID, que a gente fez o nosso tratamento e tudo mais.
Nesse caso funcionou perfeitamente. E eu vou mostrar aqui o nosso último exemplo de como a gente faz para remover uma pessoa aqui dentro do nosso array. Isso é bem simples também. Como eu comentei, os arrays já possuem seus próprios métodos. E aí talvez eu possa colocar aqui isso daqui, ó. Posso colocar aqui para remover pessoa. E aí eu posso mandar aqui a pessoa e talvez eu também possa mandar o ID que deseja remover. Que dessa forma eu posso até falar, ó, eu quero remover esse ID aqui, não quero mais nenhum outro. A gente consegue fazer isso também. Como que a gente faz? A gente consegue que se a pessoa ponto .id, que nesse caso aqui vem lá do objeto pessoa que a gente criou de primeiro momento, tiver o mesmo ID, tiver o mesmo ID que este daqui, olha só, a gente consegue remover. Até inclusive a gente não precisa passar esse carinha aqui, a gente pode excluir e pode só passar o ID. Esse cara aqui a gente pode remover também. E agora a gente utiliza outro método, outra função já existente, que vai ser pessoas, que é o nosso array, ponto pop. Ele vai remover o último elemento do array. Só que nesse caso eu não quero remover o último, eu quero remover o que eu quis remover, né? Nesse caso a gente tem uma função que se chama splice. Então a gente utiliza aqui, acabei colocando pop, mas na verdade é o splice. E o que que a gente coloca aqui? A gente coloca o index que a gente deseja remover, então nesse caso vai ser o ID que deseja remover, e a gente também coloca quantos elementos a gente quer remover, né? Então a gente só quer remover um elemento. Nesse caso, o que, que vai acontecer aqui? Ele vai cair aqui dentro, e quando ele cair aqui dentro é que ele vai remover. Essa é a ação que eu quero. E aí eu posso colocar a pessoa removida com sucesso. Se eu não querer colocar a pessoa para até fazer uma mensagem melhor, eu posso colocar isso aqui, ó. Eu posso colocar pessoas, ponto, index, ponto, nome. Ah, agora que eu verifiquei aqui, eu estou colocando ponto e o index que eu preciso, né? Na verdade, eu só preciso do index. Pessoa removida com sucesso. Se ele não cair aqui dentro, significa que ele não encontrou. Vou até deixar aqui, porque se ele cair aqui dentro, ele encontrou. Se ele não cair, beleza. Acabamos tendo um corte aqui, né? Mas é porque quando eu gravei esse vídeo pela primeira vez, eu acabei fazendo de uma forma um pouco errada aqui esse splice. Nesse caso, até, o que eu havia colocado aqui? Eu havia colocado o ID que deseja remover. Porém, o splice, ele não funciona com o ID que a gente passa, e sim com o index do array. O que que eu quero dizer com isso? O ID a gente passou aqui como o ID 1, porém, a gente já sabe que os arrays, isso aqui não corresponde ao ID 1, e sim ao ID 0. Então, para a gente solucionar esse caso é muito simples. Em vez de passar aqui dentro do splice o ID que eu quero remover, na verdade eu tenho que utilizar o index, né? Então eu passo aqui dentro o index. E aí agora sim, se eu botar para remover a pessoa com ID 1, ele vai remover a pessoa com index 0, porque o index 1, na verdade, é o Pedro. Então no final vai mostrar apenas o Pedro e o Lucas. Então, se eu colocar aqui agora para rodar o nosso projeto, ele vai exibir que Pedro foi removido com sucesso. Beleza? Essa mensagem aqui, né? Por que que ela ocorreu? Por que que mostrou o Pedro e não o Anderson? Sendo que removeu o Anderson, né? É porque eu removi a pessoa, ou seja, ela saiu desse index, o array se ajustou, porém eu mostro ainda com o index 0. Para a gente solucionar isso, o que que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar armazenando o nome da pessoa somente para exibir aqui na nossa mensagem.
Ou seja, eu posso colocar aqui pessoas na posição do index, ponto, nome. Eu posso fazer aqui um const, nome, pessoa, deletado, talvez. Beleza. E aí agora, para a gente poder solucionar isso, a gente faz dessa forma. E agora sim, se eu limpar e rodar agora aqui de novo, ele fez tudo certo. Ele exibiu os três nomes, deletou o index, o ID 1, que é o index 0, e em seguida ele exibiu ali certinho. Esse Rian que aparece aqui, né, que não havia no primeiro, é porque ele adiciona aqui nesse meio tempo. Então, essa daqui ficou a nossa função aqui de remover a pessoa, né, pelo ID. Eu tinha mostrado ali anteriormente, né, mas qual a diferença do splice para o pop? É que o pop, ele não precisa de for. Então, nesse caso aqui, eu posso até fazer uma outra função para ficar um pouquinho melhor. Então, o pop, ele não precisa de for, porque os index tanto faz, o id tanto faz. E o que acontece é que ele remove sempre o último. Então, nesse caso, eu posso colocar pessoas.pop, não preciso colocar nenhum parâmetro, e ele vai simplesmente remover o último. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar último elemento removido com sucesso. Última pessoa, talvez, para ficar um pouco melhor. Última pessoa removida com sucesso. E no nosso exemplo aqui, agora eu vou comentar esse cara, vou fazer apenas um remover pessoa. Então, nesse cenário, o que, que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa. A primeira vai ser três nomes, o segundo vai ser dois nomes, só que a diferença é que agora, já que eu vou remover o último, eu não vou remover o Anderson, eu vou remover o Lucas. Então, se eu rodar aqui nosso projeto, olha só, é exatamente o que eu havia comentado. Tinha três nomes, ele removeu o último. Então, essa é a diferença do pop e do splice. O splice consegue especificar qual elemento que você quer retirar. Qual é utilizado, qual é o mais utilizado, quando utilizar, depende muito da aplicação. Se trabalha em alguma questão de filas, onde o primeiro a entrar vai ser o último a sair, né? Questão desse sentido, ou se trabalha em algum lugar que precisa remover um ID específico, tudo é aplicação, tudo depende. No meu cenário, eu vejo mais o splice, onde tu passa um ID e aí ele remove o ID que você passou, o index que você passou, né? Normalmente utilizo mais o splice do que o pop, mas é de projeto para projeto, é de aplicação para aplicação, depende muito do contexto que estaria utilizando. Foi algo mais simples que a gente visualizou aqui. O Arrays vai muito mais além disso, tem uma infinidade ainda de métodos e funções. Que nem eu comentei ali, eu mostrei apenas três, mas se a gente colocar um ponto, tem outras funções aqui, como o filter, o find last index, ponto map, que é muito utilizado. Ponto length, a gente já visualizou em outros vídeos, que é simplesmente o tamanho do array. Ponto reduce, ponto reverse. Enfim, tem muitos métodos. Mostrei aqui apenas 3, 4, mas tem muito mais que são utilizados.